Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Mais um vídeo reflexivo, né? Para a gente refletir. O porquê não acreditamos em profetas, novos profetas e antigos. Porque Cristo Jesus, primeiramente nós cremos que Cristo é o Filho de Deus enviado para a terra para salvar. E toda a autoridade está sobre ele, como diz lá Paulo aos Colossenses, quando Paulo fala aos Hebreus e tal, que Jesus é a autoridade maior sobre as nossas vidas. E Jesus, ele descreve ali o livro de Apocalipse para João, né, que o Apocalipse é um livro totalmente ditado por Deus, né, através do anjo, para João. Então a última regra de fé, a nossa única regra de fé são as Escrituras Sagradas. Nós cremos em profecia, que Deus usa em sonho, revelações. Tudo isso é bíblico. Embora o mundo esteja caminhando, até os próprios cristãos estão muito sem santidade, nós não buscamos mais a Deus como as pessoas antigamente, mas Deus é o mesmo. Nós que não somos. Mas aí, voltando para essa questão de autoridade escriturística. Por que não aceitamos Ellen White? Por que não aceitamos os escritos de Benny Hinn, por exemplo, Billy Graham? Por que não aceitamos esses livros do Edir Macedo, livros de qualquer seita, né? Tinha até uma seita aí antiga, não sei se ainda existe, que era Alessandro Ghegorucci escreveu um livro falando sobre que aquele livro está em pé de autoridade, assim como os Mormons fazem com seus escritos, as TJs com os seus escritos dos seus fundadores, e toda seita, né? Ela tem como autoridade o escrito dos seus profetas. William Branham, que é o falso profeta que morreu nos anos 50, se não me engano, que é a seita Tabernáculo da Fé. Então todas essas denominações evangélicas ou não, como a Igreja Católica também, elas têm como autoridade escritos fora das Escrituras. Por que não aceitamos isso? Porque Cristo é o único que tem autoridade para estabelecer uma doutrina. E o que ele fez? Ele escolheu 12 discípulos, né? Ele escolheu 12 discípulos para mandar a sua mensagem, porque ele morreu, nós sabemos disso, morreu, ressuscitou e foi ao céu. E a tarefa de pregar o Evangelho ficou para a igreja, para os seus discípulos. Jesus, uma certa feita, disse: o que vocês concordarem aqui na terra será concordado no céu. Disse isso aos discípulos. E eles passaram toda a mensagem de Cristo. Nós só conhecemos o Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo, através dos discípulos, porque foram eles que viveram com Cristo e Cristo passou para eles toda a experiência. Eles passaram para nós escrita, nós do século agora, depois que a morte deles. Depois da morte dos discípulos, ficaram seus escritos. Eles que andaram com Cristo. Então eles foram comissionados por Cristo. Né? Eles tiveram aquela função que Moisés teve quando foi mandado diante do faraó, ele e Arão. Né? Moisés seria como Deus e Arão como o próprio Moisés. Então os discípulos eram como o próprio Cristo. Eles eram os chamados por Cristo para levar o Evangelho. E aí toda a escritura que eles deixaram como testemunho é a última inspiração escriturística para nós, os cristãos verdadeiros. Então, por isso que não aceitamos nenhum escrito como inspirado por Deus depois de Apocalipse. Aí muitos vão falar: mas foi a Igreja Católica, aquela baboseira, né? A Igreja Católica que escolheu os livros que estão na Bíblia. Mentira. Isso aí é mentira, que a Igreja Católica veio existir quase 400 anos depois da morte de Cristo. Em 400 anos, é muitos anos, viu? Para se jogar para dar esse crédito para os católicos aí. Os católicos, na verdade, eles não queriam que as escrituras chegassem na mão do povo. Essa é a realidade. Tem um bando de padre aí falando que a gente só tem a Bíblia por causa dos católicos, né? Eles matavam as pessoas que tinham a Bíblia. Com a Bíblia, queimavam junto com a Bíblia a pessoa. Isso aí é fato que não tem como contestar. Então, por quê? O próprio diabo, ele tem ódio das escrituras. Né? Ele citou as escrituras para Cristo para tentar ludibriar Cristo. E ele matou pessoas durante anos porque tinham as escrituras na mão, porque liam as escrituras. Aí, como ele não conseguiu fazer isso, porque Deus, para que a gente pudesse
conhecer sua palavra, ele teria que preservar ela. Né? Como ele preserva o mundo, ele preserva a palavra dele. Né? O Salmo 138 diz que ele pôs a sua palavra acima do seu nome. Ele exaltou sua palavra acima do seu nome. Ou seja, como que saberíamos quem é ele se não conhecêssemos a sua palavra? Então ele deixou sua palavra como o prumo, a régua, né? O nível de verdade. Passou dali, é falso. Por isso que eu creio que por isso que está escrito lá em Apocalipse, quem acrescentar, não é só no livro de Apocalipse, ele já foi o último, porque Deus ele está guiando isso. Quem acrescentar algo será acrescentado as pragas, e quem tirar vai ser tirado sua parte do livro da vida. Está lá no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Então, o Deus ele escolheu, Jesus escolheu os discípulos e os comissionou. Eles passaram para os seus discípulos, no caso, os discípulos dos discípulos, eles passaram o que Jesus fez. E só isso basta. Tem ramos do protestantismo e até o catolicismo romano que costumam usar os pais da igreja. Os pais da igreja são os discípulos. Né? Foram eles que fundaram as igrejas através da autoridade que Cristo deu para eles. Os discípulos dos discípulos, eles são só discípulos dos discípulos. E aí tem aí esses nomes que rolam por aí, que são irmãos na fé, uns são, outros não, que são chamados pais da igreja, que não são discípulos dos discípulos. Esses homens, eles não têm autoridade escriturística. Muitos escritos deles servem apenas como história, mas não têm autoridade nas escrituras. E nós estamos falando de homens que viveram mais próximos dos discípulos. Esses escritos também não têm autoridade. E aí aparece agora não, há um tempo atrás, Ellen G. White, que é uma falsa profetisa. Aliás, é prova de que a maioria dos escritos dela, ela plagiou de outras pessoas. Né? Joseph Smith, com seus escritos, seu outro evangelho. Né? Ainda bem que Paulo já deixou escrito lá, em Gálatas, né? Que se viesse um outro evangelho. Aí nós vemos o Islã, né? O Islã, que ele trouxe também outros escritos sagrados, acima das escrituras. O Islã crê na Bíblia, numa parte da Bíblia. Só que eles usam os seus escritos e põem acima. Assim como fazem os adventistas do sétimo dia, eles colocam sim os escritos de Ellen White acima dos escritos bíblicos. Ainda que ela fosse uma pessoa inspirada por Deus, que não é, ela apenas copiou livros de outras pessoas, grandes livros de outras pessoas para ganhar fama. Ela é uma falsa profetisa, assim como Maomé é um falso profeta, assim como Joseph Smith é um falso profeta, Charles Taze Russell é um falso profeta, William Branham é um falso profeta, e todos os outros, seja eles pastores evangélicos ou não. Né? A Igreja Católica é abominável da desolação, é a mulher montada sobre a besta, que Apocalipse fala. Né? Ela é a mãe das abominações da terra. Todas essas denominações, né? Todos esses escritos que são adorados, né? O profeta que eu falei aqui é William Branham, né? Até muitos mesmo em denominações religiosas como a Assembleia de Deus, que tem seu credo doutrinário ali, eles colocam acima das escrituras. Se você estudar a Bíblia por si próprio, eles chamam você de herege. Assim muitas denominações fazem, os batistas têm o seu credo que põe acima das escrituras. Isso aí não tem como negar, eles vão debater, mas é verdade, eles colocam seus escritos acima. Mas essas seitas religiosas aí, elas são piores, porque elas colocam descaradamente. Não que as outras não sejam, né? Os outros fazem meio que por cima, mas já quando você confronta, por exemplo, um batista, mesmo que ele seja um batista ou assembleano ou congregação, qualquer coisa, ele vai dizer que acredita na Bíblia, acima de tudo. Embora ele possa não crer, porque ele vai acreditar nas doutrinas da igreja dele, mas ele não vai ter um livro acima disso. Né? Não estou aqui defendendo eles, mas estou dizendo para comparação. Agora, quando você pega um TJ, um mormon, um adventista do sétimo dia, um tabernáculo da fé, um católico, eles vão literalmente, um muçulmano, eles vão literalmente dizer que os seus escritos os escritos dos seus profetas estão em pé de igualdade com as escrituras. O Islã fala que está em pé de igualdade, mas eles adoram mais os escritos de Maomé.
Os TJs a mesma coisa, porque eles passam anos estudando as literaturas do corpo governante e não podem estudar a Bíblia. Eles leem a Bíblia na ótica do corpo governante. O mormonismo tem seus livros lá, Pérola de Grande Valor, Doutrinas e Convênios e o mais famoso dele, que é o livro de Mormon, e tem outros, né? Então esses livros estão acima das escrituras. Eles chegam a dizer que a escritura está errada e colocam o livro acima, o livro deles acima da escritura. E os adventistas do sétimo dia, que são os mais falsos de todos, porque eles acreditam literalmente que os livros de Ellen White trazem a melhor explicação sobre a Bíblia. Esses daí são os piores, porque eles ficam em cima do muro. Eles chegam em você, não, a Bíblia é o livro inspirado por Deus. Mas quando você pede uma explicação para ele fora do contexto de Ellen G. White, ele não sabe dar. E aí ele fica bravo, xinga você, porque Ellen White para ele é a profetisa que Deus levantou na cabeça deles, né? Embora ela seja aquela Jezabel de Apocalipse, da igreja citada por Deus ali. Você vai ter que ir lá buscar para ler. Eu sei onde está, mas eu não vou dizer, para você ter um exercício de ir lá ver. E dizer que Deus diz para ela assim, que ela se aclama profetiza e ela ensina os fiéis, que é um erro, porque mulher não pode ensinar, segundo as escrituras, segundo os apóstolos, porque os apóstolos são a autoridade final. Lembra que eu falei? Eles são a autoridade final que Cristo deu em matéria de escriturística, porque Jesus disse, eu enviarei o Espírito Santo sobre vocês e ele fará vos lembrar todas as coisas que eu vos disse, né? E aí em outra parte Jesus diz assim, eu oro por esses e aqueles que hão de acreditar pela palavra. Que palavra? Palavra que os discípulos iam escrever, é óbvio. Então, quando você pega um Ellen G. Whiteista, né? Eu vou cunhar esse termo, que não sei se alguém já cunhou, ele coloca os seus escritos acima, os escritos da Ellen White acima das escrituras, que são os piores, né? E os adoradores de William Branham também, que é uma seita que está crescendo muito aí, que são heréticos mesmo, é uma seita terrível. E muitos também, irmão, na internet estão pegando os vídeos de muitas pessoas, que são vídeos bons no caso, e tem conteúdos bons, mas eles estão deixando de ler as escrituras para só ver vídeos e ler, e só ouvir o que aquele profeta do YouTube ou aquele ensinador do YouTube fala. Isso aí também é errado. É bom você ouvir estudos do YouTube, é muito bom, é lógico, é uma ferramenta que Deus preparou, mas você tem que conferir nas escrituras como os bereanos. Eu gosto muito do canal Reino Eterno, Anunciando o Verbo Vivo. Eu vejo muitos canais aí bons, né? E gosto de absorver muito conhecimento. Concordo com a maioria das coisas, algumas não concordo, mas também tem coisas que a gente sabe filtrar, a gente tem que filtrar, né? Até mesmo em canais adventistas mais antigos, né? Alguns que não estão tão corrompidos, até são bons, mas só que até certo ponto, né? Esses da grande mídia não dá pra nem pra ver. Esse Leandro Quadros, esses caras aí, já é uma bizarrice total. Mas sabemos que o Cristo, ele comissionou os seus discípulos para levar o Evangelho. E por fim, Paulo, para levar o Evangelho aos gentios. E esses escritos desses profetas, vamos dizer profetas, mas os discípulos, são a autoridade final. Depois deles não pode se colocar nenhum escrito em comparação com as escrituras. Nenhum. Aí tem muitos que vão falar, o livro de Enoque tinha que estar na Bíblia. Não, se tivesse que estar na Bíblia, Deus tinha colocado lá. Porque Deus tem poder, irmão. Será que Deus não tem poder para guardar sua palavra intacta? Ele guardou a palavra de Deus, a palavra dele sobre o ataque de Roma. Está guardando agora sobre o ataque do Islã e muitas seitas aí, que tem muito mais que na época de Roma. Tem as traduções modernas que em parte são boas, em maior parte é ruim, porque elas distorcem todo o caráter da pregação do Evangelho. Mas ainda dá para se usar muitas traduções modernas, mas você pega algumas traduções aí mais seculares aí do século novo agora, né, são ruins demais, porque ela tira todo o caráter da pregação, né? E as escrituras, ela tem que ter trabalho para ser traduzida e tudo. Você não pode simplesmente colocar na língua moderna
e fugir do texto. Isso aí não pode acontecer. Fugir do que a palavra quer dizer. Os irmãos que entendem vão estar entendendo o que eu estou falando. Às vezes você faz uma tradução para a linguagem de hoje, ou para a linguagem contemporânea, e foge. Porque se você fizer essa tradução, por exemplo, no Novo Testamento, uma passagem que foi falada no Antigo, você tem que traduzir do mesmo jeito de lá para cá. Porque se você deixar ela no Antigo Testamento de uma forma e no Novo com uma tradução mais moderna, não vai, quando você fizer a busca, não vai dar. Então tem que ser, se fizer uma tradução moderna, tem que se fazer ela no Antigo Testamento e no Novo, né? Mas vamos agradecer a Deus porque ainda temos muitas traduções. Isso também é uma prova de que Deus controla tudo, né? Hoje em dia, o diabo é mais difícil para o diabo destruir a palavra de Deus. Com Roma ele não conseguiu destruir. E agora muito menos. Amém? Então, fiquem na paz.